tô sabendo de um papo aí, ó, que tem um professor dessa casa que tá dando aula e o cara tá com Covid, cara. O cara não deixou de dar aula para vocês. Eu não sabia dessa quando ele faz. Pô, esse cara é admirável. O cara é sensacional. Ah, o Matheus fala muita bobagem, né, cara? O Matheus fala muito bobagem. Coitado dele. Inclusive, quando eu quebrei meus dentes, ele é que veio me consolar, falando: eu também já quebrei 2 dentes, Augusto. Fique na boa, cara. Tem conserto. Ah, eu olhando pela câmera ruim aqui, ó, até parece que são verdadeiros esses dois aqui, né? Olha lá, até que não ficou tão ruim assim. Ainda vai melhorar um pouquinho com o tempo. Tem que dar uma cortadinha numa ponta ali que tá me incomodando. Mas isso não cai no vestibular. O vestibular agora tem data. É isso que eu gosto, porque o vestibular agora tem data. A gente sabe quando é a data do vestibular. Uma data longínqua, né? Todo mundo tava chutando janeiro e tal, até brigaram comigo num grupo aí falando que ia ser em janeiro. Eu falei, pô, não vi nenhum anúncio. E aí surgiu aí que não vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro, né? Você deve ter visto isso aí, lá no finalzinho do mês de fevereiro. Então, tem bastante tempo. Segunda fase, só muito tempo depois. Mas voltando aqui pro tema da aula, foca na aula, professor. Porra, tem pouco tempo, é verdade, cara. Agora eu não posso falar o quanto eu quiser. A gente está na aula 12. Então, se por um acaso você está aí perdido no mundo, viajando, não sabe nem o que eu estou falando, nunca assistiu às aulas de história no YouTube, pois bem, né? Eu sou o professor Augusto, eu trabalho com História do Brasil, que é a História B da apostila, e as aulas gravadas da minha frente e da maior parte das frentes foi até a aula 11. Então, hoje nós estamos chegando na aula 12. É isso que importa, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Para quem assistiu o vídeo da aula 11, o vídeo da aula de conteúdo especificamente, você deve ter visto que o Brasil se tornou independente, o Brasil teve um primeiro reinado de 9 anos, que é o reinado do Dom Pedro I, e em 1831 ele renuncia. Vários fatores, né, que levaram ele a renunciar. Perder a Cisplatina, que virou Uruguai, caiu a popularidade dele por causa da guerra, caiu a popularidade dele porque ele perdeu a esposa, a Leopoldina, né, e muita gente acusou ele, inclusive na época, de ter matado ela de desgosto e tal, que em partes até é verdade. Tinha um problema financeiro grave no Brasil do primeiro reinado, porque o Brasil não tinha desenvolvido nada de novo na economia, estava estagnada a economia, e o povo nunca gosta de economia estagnada, gosta de economia crescendo. E havia um problema de sucessão lá em Portugal, né? O pai dele havia morrido, e a filha dele que ele mandou para lá, a filha mais velha, a Maria da Glória, que viraria Maria II de Portugal, estava aprisionada numa torre, né, cara? O irmão dele, o Dom Miguel, deu um golpe na sobrinha e futura marida, futura esposa, né, professor, seu retardado. Ele deu um golpe na futura esposa, um golpe tudo em família ali para tomar o poder sozinho, sem ela. Então, o irmão do Pedro, o Miguel, fez tudo isso, cara, fez tudo isso. Até parece o caso da Flor de Lis, né, a deputada do Rio de Janeiro, lá acusada de ter matado o marido barra filho barra genro. É uma zona aquilo lá. Mas era tipo isso aí o caso. Então, o Dom Pedro, vendo que poderia ajudar a filha em Portugal, lutava contra o irmão, e aqui no Brasil, sem muito apoio, em 1831, ele renuncia ao trono do Brasil e vai para Portugal lutar pelo trono da filha em uma guerra contra o irmão dele. Lá em Portugal, ele vai vencer essa guerra contra o irmão dele, eu contei isso na última aula. A Maria da Glória vai virar a Maria II de Portugal, vai ter o seu reinado e tal. E logo depois de vencer o irmão, ele morre, né, lá em Portugal, mas ele não morre pela guerra, ele morre de tuberculose, uma coisa super aleatória, mas que levou ele ao óbito. Mas aqui no Brasil, que é o que importa, isso é pós-independência, João Paulo. Isso é o momento em que o Brasil já tinha se tornado independente, mas o governo Dom Pedro I não tinha nada de, economicamente falando, de novo para mostrar, não tinha nada de na economia que fizesse uma transformação, e por consequência havia essa contestação. E aí tinha um problema da moral de ter perdido esposa, de ter perdido uma guerra, aumento dos impostos para pagar as guerras. Então, a vida não estava legal aqui no Brasil. Enfim, essa era a crise. Mas ele foi embora, e aí a gente chega aqui na aula 12, que é o que nos importa para o dia de hoje. Se o rei foi embora, se ele abdicou, vamos ler aqui na Constituição, né? Constituição de 1824, você deve lembrar. O que diz aqui, ó? Aqui. Se o rei renunciar, morrer, blá, 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 seu filho, o homem mais velho, deve assumir o trono.
Pois bem, ele tinha um filho homem mais velho, legítimo? Tinha. Inclusive o último filho da Leopoldina, né? O Dom Pedro II. Ele teve vários filhos fora do casamento. Teve 2 filhos homens mais velhos que o Dom Pedro II, que morreram logo depois de nascer. Mas vivo mais velho era o Dom Pedro II, que na época, isso em 1831, tinha incríveis 5 anos de idade. 5 anos, cara. E ele virou imperador do Brasil. Pensa que pira, cara. Pegaram um moleque, cara. Pegaram um moleque, tiraram lá do Palácio da Quinta da Boa Vista, que é onde é o Museu Nacional, que pegou fogo, levaram até o Paço do Brasil, que é na Praça 15, lá no Rio de Janeiro, é um prédio histórico, está preservado até hoje. Botaram na sacada do Paço, que é um sobradinho, cara, não é nada muito alto, não. E aclamaram ali para o povo, tipo, aqui está Dom Pedro II, novo imperador. Uma coisa meio Rei Leão, assim, cara, mostrando para o povo que aquele jovem era o imperador. E o povo na praça, aglomerado ali, que era a principal praça da época no Rio de Janeiro, a Praça 15, algo meio tipo Praça Tiradentes, em Curitiba. Só que hoje é uma praça não tão relevante assim lá na cidade, né? Mas na época era o principal ponto. E aí o povo, viva o imperador, e batendo palma, aquela alegria toda. Mas peraí, o cara é uma criança, bicho. Eu não sei você, mas eu com 5 anos de idade não estava preocupado com economia, com comércio exterior, com relações internacionais, com diplomacia, com relações internas, com política, politicagem, blá blá. Cara, sei lá, com 5 anos eu queria correr pelo gramado do colégio, chutar meus amiguinhos, comer terra. Era isso aí que eu fazia com 5 anos, cara. Você, eu não sei se era igual, mas eu era isso aí, cara. Governar eu não prestava. Aí, putz, não dá pra botar uma criança de 5 anos e mandar no país, né? Ainda mais com poder moderador, que você lembra lá da Constituição. Então vamos ler se a Constituição fala algo do tipo. Tá aqui, ó. Se for menor de idade, uma regência vai assumir. Tá, que porra é uma regência? Vamos ler, né? Tá na Constituição. Regência é um grupo de 3 homens escolhidos, no plural, né, professor idiota, pelo parlamento. Tá bom, tá bom. O que isso quer dizer? Os deputados e senadores do Brasil Império, que já existiam, né, de acordo com a Constituição, escolheriam 3 nomes para ser os governantes do Brasil interinamente até o Dom Pedro II ter maioridade. Só que aí, como está na na aula 12, a primeira regência vai ser provisória. Regência trina provisória. Porque como o Dom Pedro I foi embora do Brasil meio que do nada, sem dar maiores indícios que ele estava caindo fora, não tinha deputados e senadores no Rio de Janeiro em massa naquele momento. Não era período de sessão parlamentar. Os deputados e senadores estavam nas suas províncias. E aí tinha que mandar uma carta para os desgraçados, para o cara sair lá do fim do mundo de navio para ir até o Rio de Janeiro, para aí poder fazer alguma coisa. Isso levava meses no século XIX. E aí, para não deixar o Brasil sem governo, cria-se uma regência provisória só com os cariocas, né? Não só carioca de nascimento, mas quem estava ali no Rio de Janeiro, né, cara? Então é uma regência bem curtinha, uma regência pequenininha, não dura nem um ano, mas que teve alguns pontos. Primeiro, botou só brasileiros no poder. É a primeira vez na história do Brasil que só brasileiros estavam governando o Brasil. Ninguém de Portugal. Só brasileiros, cara. Então é meio que uma consolidação da independência do Brasil, né? Lembrando que o Dom Pedro I nasceu em Portugal. Anistiaram todos os presos políticos que tinha no Brasil, muita gente que estava presa desde o primeiro reinado foi anistiado, tipo Cipriano Barato, o cara estava preso há 7 anos já por política e agora estava livre. Exoneraram todo mundo que era do governo, que era português, e suspenderam o poder moderador, visto que o imperador era uma criança. Além disso, organizaram uma eleição, né, cara? Uma eleição aí sim com todos os deputados e senadores para escolher uma regência trina permanente, um governo de 3 pessoas. E aí formam a tal da regência trina permanente, com Francisco de Lima e Silva, que era militar, João Braulio Muniz e João da Costa Carvalho. Esses são os primeiros governantes de verdade, assim, da regência permanente aqui do Brasil. A Emanuele perguntou lá se haver golpe da maioridade. Isso vai ser mais para frente, Emanuele, mas vai ter a ver com essa história toda desse criança / adolescente.
mas é um pouquinho mais para frente na história do Brasil. Isso é em 1840, nós estamos em 31, 9 anos depois. Então, essa regência permanente, ela surge, e ela já surge ali aparecendo as novas caras da política brasileira. Na época não haviam partidos políticos formalizados, estruturados, com estatuto, com bandeira, com fake news. Essas coisas não... fake news às vezes até tinha, mas não tinha uma organização maior. O que tinha, cara? Tinha grupos, pessoas que pensavam mais ou menos parecido. Era isso que tinha. Aí tinha um pessoal que era mais liberal, com uma tendência, às vezes, até republicana, que muitas vezes eles chamavam de exaltados. Esse partido exaltado, no popular, eles chamavam de farroupilhas, e é um pessoal que até vai gerar umas revoluções aí depois. Havia também um partido mais conservador, um partido moderado, que eles muitas vezes chamavam de chimango. Então, essa era uma outra nomenclatura. Esses dois grupos, os liberais exaltados e os moderados, eles saíram do que lá no primeiro reinado eles chamavam de Partido Brasileiro, que era o pessoal que queria maior autonomia provincial, maiores liberdades, um liberalismo mais pleno, e por aí vai. Aí eles se dividiram nesses dois grupos. Quem era do Partido Português, que eles falavam no primeiro reinado, que era muito próximo do Dom Pedro I, e não necessariamente eram portugueses, mas estavam nesse grupo, deu origem ao Partido Regressista nesse período do regencial. O Partido Regressista, como o nome sugere, ele cria a volta do Dom Pedro I. Tipo, o Dom Pedro I vai a Portugal, vai lutar e vai vencer e vai voltar para o Brasil. Não vai dar, né, cara? Eu já te contei que ele vai morrer lá em Portugal. Então, o Partido Regressista, eles não sabiam, né? Mas eles nasceram fadados ao fracasso, né? Porque eles vão ter que fazer outra coisa da vida. A hora que o Dom Pedro I morre, o partido desaparece. Aí tem que fazer parte de um novo grupo político. Mas aí é mais para frente na história do Brasil. Quem tinha mais apoio no início da regência eram os liberais mais exaltados, né? Eles tinham mais força. A primeira regência, a regência trina, ela também é uma regência de um certo avanço liberal, por conta desse grupo ter mais força no parlamento nesse momento. Por isso que na aula 12 tem lá o que foi o avanço liberal. Por quê? Eles conseguiram criar algumas normas, algumas leis que eram, para a época, consideradas um tanto quanto liberal. Agora abre um parênteses aqui para não causar confusão. Esse liberal que eu estou falando não é necessariamente liberal conceito político-econômico do século XXI do governo brasileiro. Hoje, se eu falo, fulano de tal é liberal, quase que automaticamente as pessoas associam a liberalismo econômico, tipo Paulo Guedes, assim, um liberal econômico. Esse liberal aqui é liberal em vários outros sentidos, e não só na economia, como a gente pensa hoje em dia. Então, fecha esse parênteses. Entre os avanços liberais que a gente pode citar, teve o Código do Processo Criminal, um texto jurídico, como o nome sugere, que deixava claro que agora ia ter juízes de paz nas províncias. Ou seja, não ia mais tudo que era do judiciário ir até o Rio de Janeiro para ser decidido pelo imperador ou por juízes imperiais. Agora as províncias teriam seus juízes, as cidades teriam seus juízes. E mais, quem escolheria esses juízes eram os homens bons da localidade. Ou seja, a elite daquela cidade, daquele vilarejo, escolheria um homem daquela localidade para ser o seu juiz. Lógico que esse juiz, sendo escolhido pela elite, sempre trabalhava em prol dessa elite, né, cara? Então era um avanço liberal, mas nem tanto, né? Nem tanto. Os homens bons, os homens brancos, casados, católicos, proprietários de terras e ricos, que era quem participava das eleições do Brasil Império, eles se reuniam nas câmaras municipais na época. Né? Até Curitiba teve uma casa de câmara e cadeia, que é muito irônico, né? Porque embaixo era a cadeia e em cima era a Câmara dos Vereadores. Ficava onde hoje é a Praça Tiradentes, onde tem o Mercado das Flores, ali na Praça Tiradentes. Hoje não existe mais esse prédio. Ele pegou fogo lá no final do século XIX e se perdeu. Enfim, todos os lugares passaram a ter, então, esses juízes provinciais. Mais do que isso, um ato adicional da Constituição, isso foi em 1834, criou assembleias legislativas provinciais.
Então, além de você ter uma assembleia lá no Rio de Janeiro, toda a capital de província passou a ter o seu próprio grupo de assembleia. Pessoas que criavam leis que valiam única e exclusivamente para a Assembleia. Além disso, transformou o Rio de Janeiro em município neutro, capital do Império. Niterói passou a ser a capital da província do Rio de Janeiro, e foi assim por muito tempo. E também criou uma mudança na regência. Em vez de ter 3 governantes simultâneos, apenas um, né? Faz muito mais sentido. É muito mais fácil de governar. Por fim, por último, mas não menos importante do avanço liberal, o ministro da Justiça dessa primeira regência permanente era um padre, cara. Padre Diogo Feijó. E ele viu um problema no Brasil que era o exército ter que cuidar de tudo, cuidar de fronteira, cuidar de segurança pública, capturar escravo, blá, 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 blá. Ele falou, não tem como o exército fazer tudo isso. Aí ele criou um negócio chamado Guarda Nacional. Todo mundo que era um proprietário de grandes terras, que era um latifundiário, ganhava um título militar, cara, o título de coronel. E essa pessoa passou a ter a autorização de criar uma milícia. O cara, ele próprio, o fazendeiro, contratava ali alguns homens, armava esses homens com o próprio dinheiro, e esse grupo fazia valer a segurança daquela localidade. Lógico. É meio evidente que esse cara usava esse grupo armado, muitas vezes, para os interesses próprios dele. Mas aí a gente finge que não é assim, né, Padre Feijó? E aí o Padre Feijó, inclusive, ficou muito popular, cara, por conta disso, de ter criado essa Guarda Nacional, que é uma grande milícia autorizada aqui no Brasil. Tanto que, na eleição de regência permanente una, já que agora ia ser só um, quem vai ser eleito? Padre Feijó, cara. Padre Feijó. Então ele assume essa regência em 34 para 35, né? E ali ele consegue fazer um governo dele próprio. Só que o Padre Feijó, enquanto regente uno, foi um fracasso, cara. Foi um fracasso. Por que foi um fracasso? 5 guerras civis vão estourar no Brasil no período regencial. E ele não vai dar conta do recado. Pergunta da Luísa, pergunta boa. Foi aí que surgiu o coronelismo? É a sementinha do coronelismo, sim, Luísa. Tanto que o grande fazendeiro, até hoje, muitas vezes, ele é chamado, né, carinhosamente, de coronel. E daí vem a ideia do grande fazendeiro, tem jagunços, tem ali pessoas armadas que roubam terras, pegam terras, enfim, e fazem tudo aquilo que o coronelismo faz, né? Então, é a sementinha do coronelismo, sim. E principalmente do termo, né? O coronelismo tem 100% a ver com isso. Enfim, revoltas que surgiram durante o período regencial. Cara, para e pensa comigo aqui, ó. O Rio de Janeiro, ele centralizava tudo no Império. Tudo. Tanto que a história do Brasil, já faz muito tempo que eu estou contando aqui para você, ela é o Rio de Janeiro, cara. Salvo um detalhe ou outro que rolava em outras províncias, Revolução Pernambucana de 1817 e tal, quase tudo girava ao torno do Rio de Janeiro, porque ele estava um imperador, estava o Dom João VI antes, que era o rei, pá. E as outras províncias? Cara, em geral, elas se sentiam meio largadas, meio abandonadas, um tanto quanto infelizes. Muitas províncias passaram a perceber que não tinha mudado nada depois da independência do Brasil para eles. Pô, legal, independência veio, mas o que mudou para nós? Pô, nada, né? Antes eu pagava imposto para Portugal, agora eu pago imposto para o Rio de Janeiro. Que merda é essa, cara? E aí não era tão legal assim, né? Então, isso é uma questão de insatisfação. Outro ponto. O Brasil tinha, desde antes da independência, para quem assistiu todas as aulas deve lembrar, tendências a não ser um país unido. O Brasil teve a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, todas as tentativas de independência em separado. O sentimento de pertencimento ao Brasil não era algo consolidado ainda nesse início do século XIX. Isso também é um ponto. Por fim, o avanço liberal criou grupos armados nas províncias, milícias armadas, os fazendeiros, e também criou assembleias provinciais, ou seja, autorizou as pessoas das províncias, politicamente falando, a elite, logicamente, a se pensar e a pensar a província que ela estava. Ah, isso uma hora ou outra é da merda, né? Os caras iam perceber que eles não tinham ganho muita coisa e que eles não tinham que fazer algo para mudar. Primeiro caso
é no Pará. Cabanagem o nome, tá ali na aula 12. Começou em 1835, durou até 1840, vão ser 5 anos de guerra civil. No Pará, o governo central havia indicado um presidente de província, que é o equivalente a governador do estado hoje, chamado Bernardo Lobo de Souza, que nem paraense é, e que, em geral, era um cara mega conservador e ligado ao governo central, não estava nem aí para as questões lá de Belém. E aí uma série de pessoas estava achando que o governo lá era uma baita injustiça. Por exemplo, tinha um cara chamado Vinagre, que o irmão dele estava preso politicamente por ter discordado do Bernardo Lobo. Tinha o Clemente Malker, que era um fazendeiro, que estava completamente insatisfeito com as taxas pagas de imposto. E tinha um povo em Belém, cara, na capital do Grão-Pará, na época, que era muito pobre, cara, e que queria mudança, que estava insatisfeito e tal. E era uma província que não tinha muitos escravos negros. Tinha, mas não era em grande quantidade. Então tinha muito mais pessoas livres no Grão-Pará. Porque lá a colonização não foi cana-de-açúcar e nem café, né, cara? Lá era drogas do sertão, missões jesuíticas. Lá foi uma outra pegada que você deve lembrar da aula de Brasil colonial. Então lá tinha uma característica específica. E o governador local, Bernardo Lobo, ignorou completamente isso, cara. Aí o tal do Clemente Malker resolveu bagunçar o esquema. Ele chamou o povo para ir até a frente do palácio lá do Clemente Malker e ameaçar invadir o palácio. Mas ele achou que os caras iam fazer um protesto, que o Bernardo Lobo talvez ficasse assustado e pedisse para sair e fosse embora. Só que quando você chama uma manifestação popular, você chama ela. Agora você não controla ela, não. Você não consegue controlar as pessoas com um clima de êxtase, de vamos lá, vamos fazer. Os caras invadiram o palácio, cara. Pegaram o Bernardo Lobo, levaram para a praça pública e mataram o governador. E aí o povo, temos um novo governador, é o Clemente Malker. E daí, como é que fala não numa hora dessa? Só que ele sabia a cagada, ele sabia que ele tinha chegado ao poder sem querer e matando o outro cara, indiretamente. Resultado, ele sabia que o governo central ia mandar prender ele mais cedo ou mais tarde. Tanto que logo depois de assumir, o que ele fez? O Clemente Malker jurou fidelidade ao governo central. Falou, eu sou fiel ao Rio de Janeiro, quero deixar isso registrado. Tanto que não deu um mês de governo, estavam xingando ele nas ruas, e aí o povo aprendeu a linha, né, cara? Invadiram o palácio, pegaram o Clemente Malker e mataram ele também. Aí virou uma zona o negócio. Aí, puta merda, aí virou uma zona. Aí um terceiro rebelde, o tal de Eduardo Angelim, que assumiu o governo, e esse falou, eu não vou jurar fidelidade ao Rio de Janeiro, eu sou fiel ao Pará. Quer Pará, porra. Aí o povo ficou feliz. Mas nesse tempo o governo central do Rio de Janeiro falou, pô, estão de sacanagem lá no norte, manda a Marinha para lá. Quando a Marinha chegou em Belém, Belém fica de frente pro Rio Amazonas lá, né? Não sei se você manja. Eu nunca fui em Belém, mas dá para ver no mapa isso. Aí a Marinha brasileira fez uma festa, né, cara? A cidade de Belém era pequena, toda ela na margem do rio. A Marinha bombardeou Belém e os revoltosos fugiram para o interior do Pará. Interior do Pará, hoje, basicamente, é mato. Interior do Pará, no século XIX, é, tipo, muito mato, né, cara? Por isso que a guerra durou 5 anos. Virou guerra de guerrilha, né, cara? Muito mais pequenos combates do que uma guerra mesmo. Em Belém, foi só a Marinha chegar que acabou a guerra. Mas o resultado final dessa guerra foi trágico. Cerca de 30 mil mortes. Você não estou errado. 30 mil mortes. Por quê? Porque o exército, invadindo a floresta, encontrava índios ainda selvagens. E, em geral, os matava todos. Matava tudo. Estava na frente do exército brasileiro e metia um bala. Aí cerca de 30 mil pessoas morreram. De todas as guerras desse período da história do Brasil, a mais violenta foi a cabanagem. Apesar de ser a maior em tempo e nem em custos, em número de mortes, foi a cabanagem, e é uma guerra um tanto quanto esquecida. Até mesmo no Pará, pouca gente fala. O memorial aos cabanos que tem em Belém está bem abandonado e tal, pouca gente sabe que ele existe. Mas, enfim, tirando um pedacinho específico do Brasil que eu vou falar na próxima aula, em geral, o brasileiro não entende muito da própria história, né, cara? A gente não curte nossos monumentos. Muitas vezes a gente nem sabe por que as coisas estão ali, né, cara? Mas geralmente as coisas estão ali por algum motivo, né, cara? Enfim. Outra guerra que teve foi a Sabinada, na Bahia, de 37 a 38. Essa foi menor. Um médico, também jornalista, o Sabino da Rocha Vieira, que dá nome à Sabinada,
ele foi convocado para ir lutar lá no Rio Grande do Sul contra a Revolução Farroupilha, que a gente vai ver na próxima aula. E aí ele falou, não vou lutar. E daí vários escutaram, eles falaram, não vou lutar, não vou lutar, não vou lutar. E aí eles resolveram que eles iam proclamar uma república na Bahia, para não ir para a guerra. Eles discordavam do governo central do Rio de Janeiro e iam formar uma república baiense, não era baiana, era baiense. Mas era uma república com prazo de validade. A hora que o imperador Dom Pedro II se tornasse adulto, eles voltariam a integrar o Brasil. Uma ideia um tanto quanto estrombosa, maluca, sem muito sentido, e que não durou nem um ano, né, cara? Poucas tropas brasileiras chegaram na Bahia, invadiram Salvador, o interior não aderiu à revolta, a elite local não aderiu à revolta, as lideranças foram presas e mortas, né? Então a Sabinada fracassou também, mas também existiu. De 38 a 41, no Maranhão, rolou uma outra guerra, que é a Balaiada. A Balaiada tem esse nome por causa do Balaio, que era o Manuel Francisco dos Anjos, um cara que começou uma revolta no interior do Maranhão, sem ter nada a ver com política, cara. Acredite. Ele teve 2 filhas que, segundo ele, foram estupradas por militares da Guarda Nacional, os milicianos lá criados pelo padre Feijó. E aí ele foi cobrar os caras. Só que ele não foi cobrar assim, tipo, vou na justiça. Não. A hora que eles não foram presos, ele criou o bando armado dele e atacou a Guarda Nacional e começou um conflito. Aí outras pessoas que tinham problemas na localidade foram aderindo à guerra, cara. Tipo um tal de Raimundo Gomes, que dizia que o irmão dele estava preso injustamente. Não sei se estava preso, mas aderiu e foi lá. E eles foram juntos soltar o irmão do cara. E aí soltaram todos os presos. E aí eles começaram a tocar horror no interior do Maranhão para ferrar os fazendeiros. Eles invadiam as fazendas e soltavam todos os escravos. Aí surgiu uma terceira liderança, que era o Preto Cosme, um escravo que adotou a guerra como um partido e começou a liderar batalhões negros que lutavam. Então, essa guerra foi no interior do Maranhão, foi um caos político sem muita explicação. Mas na capital, em São Luís, os grupos liberais radicais, que lá eles chamavam de bem-te-vis, no início gostaram da ideia. Tipo, vamos derrubar o governo aqui, talvez dê uma república e tal. Mas logo eles perceberam que não era uma questão política de verdade no interior. Era uma questão social. Era um povo mega reprimido, explorado, querendo fazer alguma coisa com a própria vida. Também não teve muito sucesso. O exército brasileiro, como geralmente fazia, invadiu o interior do Maranhão com Luiz Alves de Lima e Silva, né, um dos principais nomes aí da política militar brasileira, e tomaram de assalto o interior do Maranhão, principalmente a cidade de Caxias, que é já na fronteira com o Piauí, lá pertinho de Teresina, e de lá espalharam-se pelo interior do Maranhão, acabando com a revolta e dando fim à Balaiada. Então, só até aqui, você já viu 3 guerras civis da nossa história. Na próxima aula, porque o tempo está acabando, estou vendo aqui no reloginho, eu vou falar da Farroupilha. Não terminamos o conteúdo da aula 12, então, que é a maior guerra civil da história do Brasil em tempo, e falaremos também da revolta dos malês, que é na Bahia, e do regresso conservador, que é política. E aí a gente chega na aula 13, que é o golpe da maioridade, quem falou aqui. Gostei dos comentários, ó. Olha só, calma aí, tem uma... Perdi. Kátia falou que se surpreendeu com 5 anos de guerra. É porque é guerra de guerrilha. Guerra de guerrilha você não combate todo dia, né? Você ataca, foge, passa um tempo sumido, ataca, foge, passa um tempo sumido. De fato, olha, tem muita gente que sabe mais da história dos Estados Unidos no Brasil do que da própria história, né, cara? Eu fico muito triste com isso, afinal, eu gosto muito da história do Brasil. Não por isso eu sou professor de história do Brasil, né? Isso é foda. A Kátia concordou. Tem sim, esse documentário aí é bom, cara. Tem uns historiadores, tipo Boris Fausto, que são foda, que dão guerras do Brasil. Não fala de todas as guerras do Brasil, tem ali acho que 4 ou 5 episódios, mas vale a pena ver, para quem tem um tempinho e tem Netflix, dá uma olhadinha lá, fala de algumas coisas boas. Enfim, eu tenho que cair fora, porque o professor vai querer dar aula aqui, né? Então, para quem aqui está satisfação inenarrável, fica aí até a próxima aula, sobreviver à pandemia, tamo junto, e a próxima aula a gente fala de Farroupilha. Se você ainda tiver alguma pergunta,
4 minutos para fazer, É. eu não consigo responder. Isso que eu ia falar, Augusto, se quiser ficar 4 minutos aí. Não, fico. Agora, se você quiser falar do Paraná Clube também, eu aceito. O Paraná Clube, inclusive, está jogando agora. Um time fantástico, de qualidade imensurável, muito maior que o Atlético Paranaense, todo mundo sabe disso. E eu perdendo o jogo aqui agora. Viu só como eu amo vocês? Troquei minha aula com o Machado para quarta-feira, eu vou perder os jogos agora. Viu como é que é? O Paraná vai acabar. Jamais, presidente, jamais. Gostou da camiseta aqui atrás, presidente? Tá frio, né? Não dá para ficar de camiseta. Achei que combinou bem. Ficou bom o varalzão aqui, né, cara? Ficou sim, ficou bom. Tá sabendo do professor que tem Covid e tá dando aula, Vitor? Não, quem que é o fera? Ah, deixa os caras descobrir aí, pô. Não vou contar, não. Isso que é amor ao curso, né? O cara tá doente e deu aula aqui, cara. Fiquei estupefato, cara. Dedicação. Quem veste rosa tem amor à camisa. Sabia que dava para logar 2 vezes com o curso? Você tá stalkeando a aula dos outros, né? Coisa boa, coisa boa. É só o Augusto que sabe, eu não sei também não. Ah, tem mais gente que sabe, ó. Já deu aula aqui, não sou eu, né? Eu quebrei meus dentes, mas eu não tenho Covid. Não eu sabe, pelo menos, né? Eu ia compartilhar com você, eu também quebrei os 2 da frente, só que eu caí de burra mesmo no chão, com a cara no chão. Tá brincando de cabo de guerra. Metade dos 2 são falsos. As 2 metades de baixo também que são falsas. A parte de cima tá viva. Uhum. Mas no meu caso foi engraçado. Eu tava no oftalmologista, vendo o óculos, porque tá trincadinho aqui em cima, ia trocar a lente e tal. E aí, do nada, eu desmaiei na cadeira do cara. Na cadeira do hospital. Pá, de boca no chão. Acordei, sei lá, uns 2, 3 minutos depois, cheio de sangue. Minha boca por dentro ficou muito pior do que por fora. Por fora foi só um corte aqui, né? Que tá marcado aqui. Né? Agora, por dentro, meu Deus do céu. Cara. Tinha corte do que é canto da boca. Você chegou aí fazer exame? Para ver? Fui. Fiz eletrocardiograma, fiz um monte de coisa aí. Até agora não deu nada demais. Fontana, a Milena falou lá. Na Fontana é a bebida, né, cara? É isso aí. Eu pensei no Jura. O Jura tem uma cara que sortudo que é. O Fontana podia ser, ele é biólogo, né, cara? Ele ia saber se tratar sozinho daí. Ou não, né? Enfim, eu vou embora. Vou ver quanto tá o jogo do Paraná. Então é isso aí. Semana que vem eu volto, as pessoas. Falou. Tchau. Ai, eu roubei tudo. Apareceu agora. Nem sei como é que eu me vejo, gente. Ah, me vi no cantinho. Não sei se vai adicionar mais gente aí. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Agora eu preciso saber como é que eu fixo eu. Ah, achei. Agora consigo me ver. Pessoa que gosta de ficar se olhando, né? Esse cabelo que parece uma vassoura, mas tudo bem. Como é que vocês estão? Gente, provavelmente na hora que eu estiver apresentando os slides, eu não vou conseguir ver o chat. Então, nos 5 últimos minutinhos, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou dando uma caçada se vocês tiverem dúvida ou não. Quer falar? A aula de hoje é uma aula bem legal. Eu gosto bastante, né? É a partir daqui que as coisas começam a ficar complicadas em Química, que até agora estava tranquilo. Confesso que estou um pouco nervosa, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai dar errada. Sempre que alguma coisa diferente, alguma coisa dá errada. Mas vai dar tudo certo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Aí, vocês podem ir mandando as perguntas. Qualquer coisa eu anoto depois, vejo depois também e vou respondendo. Meu Deus. Qualquer coisa eu vou respondendo pelo chat.
Eu nunca sei qual que é não, é janela. Eu quero perguntar. Tá me ouvindo bem? Só para saber se tá tudo ok? Meu Deus. Então, bora lá. Vocês estão vendo? Eu não consigo ver de que jeito vocês estão vendo. Isso é muito triste. Deixa eu pôr pra apresentar aqui. Se não estiver apresentando, alguém me manda mensagem. Por favor. Tá. Então, a aula de hoje é a parte que a gente começa a ver as reações químicas. Então, a gente viu toda a base da química, de todas as químicas, né? Agora a gente vai para a parte das reações, como é que elas acontecem e tudo mais. A aula de hoje é só introdução de reações, é bem tranquila. A próxima aula é um pouquinho mais complicada, mais complexa, tem muitas coisas, tem vários outros tipos de reações. Dentro dessas que eu vou falar hoje, que é tipo a introdução, vão ter vários outros tipos de reações, né? Que tem N reações. Então, para representar as reações, a reação química é como se fosse uma equação de matemática. Eu sempre falo, deixa eu catar meu negocinho aqui. Eu sempre digo que funciona como se fosse uma fabricazinha para produzir alguma coisa. Então, eu vou ter lá minha matéria-prima, que são os reagentes, que eu vou introduzir na minha maquininha. E no final, quando for feita a reação, no final do processo, eu vou obter meus produtos, que é o que são produzidos, certo? Então, tudo que reage é reagente, o que é produzido são produtos. Aqui embaixo, a gente sempre vai representar o estado de agregação da substância. Então, por exemplo, aqui é o nosso etanol. O etanol, aqui está líquido, é um processo de combustão do etanol. Então, ele vai reagir com O2, oxigênio gasoso, vai produzir água a vapor, porque está quente, ele libera calor, e CO2 gasoso também, beleza? Então, eu posso ter o Vzinho de vapor, posso ter o G de gás, posso ter o AQ, que é de aquoso, então vai indicar que é a substância estar em uma solução com água. Pode ser, é muito, muito difícil, às vezes aparecem umas flechinhas, assim. Por exemplo, aqui que formou CO2, e o CO2 é gasoso, então ele vai volatilizar. Às vezes aparece, olha, muito, muito difícil, sabe? Apareceu uma flechinha aqui para cima, tá indicando que ele é volátil. E quando tem uma setinha para baixo, significa que formou um precipitado, vai formar um sólido. Outra coisa também, existe a dupla seta. Tô tentando lembrar se vocês já viram lá em Química B, vocês não viram equilíbrio ainda, né? Quando vocês forem ver em Química B equilíbrio, sempre a gente representa uma reação em equilíbrio isso aqui. Por quê? A reação direta, que é a que vai em direção aos produtos, o produto pode reagir entre eles e formar o reagente de volta. Então, é uma reação que a gente diz que está em equilíbrio. Ela tanto vai para um lado quanto vai para o outro. São algumas representações que acho que vocês já estão cansados de ver, mas só para dar uma introduzida aqui. E quais são os tipos de reações químicas? A gente tem 4. A primeira é síntese ou adição. Ela pode ter esses 2 nomes. Ultimamente, eu vejo mais com o nome de síntese. É como se eu estivesse sintetizando alguma coisa. Eu sempre falo para o pessoal, você vai sintetizar uma única coisa. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 substâncias ou mais que vão se transformar em uma única substância. Por isso que é de adição. Na verdade, todas elas adicionam uma coisa com a outra. Todas não, quase todas. Mas ela vai se transformar em uma única coisa. Então, síntese ou adição é 2 ou mais reagentes reagindo e formando um único produto. Aqui tem um exemplozinho, daí eu coloquei no formato de modelinho de Dalton para vocês. O que eu tenho? Eu tenho 2 átomos de magnésio, que é um sólido, metalzinho, vai reagir com oxigênio, então se eu tenho qualquer metal, na verdade, reage com oxigênio e ele forma o óxido daquele metal. Então, o que acontece? O O2 ele vai quebrar a ligação dele, vai formar ligações com o magnésio agora. Então, formou 2 óxidos de magnésio. Deu uma bugada aqui agora. Quando eu digo uma única coisa, gente, aqui formou 2 mols, tá? O 2 aqui é de uma única coisa, uma única substância.
Então, essas duas substâncias aqui são a mesma, tá? Então, ele vai formar uma única substância. Ele pode formar... isso que eu pensei agora, que vai bugar um pouquinho vocês. Mas aqui eu estou representando só para mostrar a proporção, tá? Que a gente vai ter que saber certinho a proporção depois. Daí eu já quero mostrar bonitinho para vocês. Mas vejam que ele está formando só uma substância só, que é o óxido de magnésio, tá? Então, 2 mols de magnésio que reage com 1 mol de oxigênio e vai formar 2 mols de magnésio, de óxido de magnésio, perdão. Outro tipo de reação, qualquer coisa vocês me perguntam lá, é a que a gente chama de análise ou decomposição. Decomposição eu acho mais fácil de lembrar, porém, contudo, entretanto, ela aparece mais vezes com o nome de análise. O que é uma reação de análise ou de decomposição? É o contrário da adição ou síntese. Então, eu vou ter uma substância só que vai se decompor, então ela vai formar outras coisas. Aí, um exemplo aqui é a água. A água, no caso aqui tá gasosa, tá, gente? Mas poderia ser líquida também. Então, a aguinha, o H2O, ela se decompõe em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, uma decomposição ou uma análise. Assim, a análise, eu digo que você está analisando o que tem no teu composto, porque normalmente ele vai se dividir em substâncias simples daquele composto inicial. Então, a análise ou decomposição simplesmente é eu destrinchar uma substância. Ok? Então, aqui as molequinhas de água, uma água aqui, outra água aqui, elas vão quebrar e vão formar duas substâncias simples, que é o H2 e o O2. Prof, essa reação acontece assim, porque, né, tá se decompondo. A água tá lá de boas, não quero mais ser água, vou virar gás de hidrogênio e oxigênio. Se transformou. Não, aí eu não coloquei aqui, mas na apostila de vocês tem. O mínimo necessário de energia ela precisa para que isso aconteça. Então, obviamente, a olhos nus, pelados, a olho nu parece que a reação está acontecendo espontaneamente, mas não, sempre tem o mínimo de luz solar ou luz sintética já faz com que algumas das substâncias elas se decomponham. Então, o que a gente sempre associa a decomposição com três outros nomes, que é a pirólise, que é quando acontece a decomposição quando eu aqueço. Então, piro, quem joga alguns joguinhos que tem o pyro lá, que é o lançador de chamas. Então, eu estou aquecendo, estou adicionando calor. Então, a pirólise é o tipo de reação de decomposição. A fotólise, que é o quê? A presença de luz, fotoluz. Então, quando tem a presença de luz, algumas substâncias vão se decompor. E a eletrólise, que vocês vão ver bastante lá em Química B, a eletrólise é quando eu adiciono uma corrente elétrica, que é o caso da água. A água ela só vai se decompor em gás hidrogênio e gás oxigênio se eu adicionar uma corrente elétrica, e daí tem todo um rolê de polo positivo, polo negativo, um polo vai formar um gás, outro polo vai formar outro. Tá? Não é tão simples assim, mas é mais ou menos isso. O terceiro tipo de reação química é o deslocamento ou simples troca. O próprio nome já diz, é uma simples troca, e ele vai deslocar, tá? Aparece mais como deslocamento. Esse é mais ou menos assim. Parece, tanto Enem quanto vestibular aparece dos dois, tá? Dos dois nomes. Daqui uma reação genérica para vocês, o que acontece? Eu troquei um único elemento de lugar. Então, o meu B aqui deixou de formar um composto com A e vai trocar de lugar com C. O C vai entrar no lugar dele. Então, isso que a gente chama de deslocamento ou simples troca. Eu vou trocar um elemento só. Ok? Normalmente, essas reações são reações que envolvem algum tipo de metal e formação de hidrogênio, de gás hidrogênio. É um ácido com algum metal que vai formar gás hidrogênio. O que acontece? Todos os metais, normalmente, eles entram no lugar do hidrogênio nos ácidos. Mais para frente, a gente vai ver como a gente repara que é um ácido. Tá? Aqui eu tenho o ácido clorídrico, que é o ácido do nosso estômaguinho. Aqui ele está numa solução aquosa. E eu tenho ferro. Se eu reagir o ácido clorídrico com ferro, o que acontece? Essa reação vai
trocar o ferro de lugar com o hidrogênio, então uma simples troca, vai formar o cloreto de ferro e vai liberar gás hidrogênio. Aí tem a representaçãozinha, aqui tá certinho, então o ferro ele reage aqui, ele vai se juntar aos Cls, que são os maiorzão, e os hidrogênios que estavam nas pontas vão formar só o gás hidrogênio, beleza? Bem tranquilinho, né, gente? A quarta e última reação química é qual? A dupla troca. Dupla troca só tem esse nome, graças a Deus, né? Porque as outras todas têm vários nomes. E eu acho que não vai dar tempo. Eu quero fazer um experimentozinho com vocês, mas aí eu tento fazer rapidão. A dupla troca, o que vai acontecer? Como na simples troca trocava 1, na dupla troca vai trocar 2. Então, eu tenho o A e B, o C e o D, eles vão trocar de lugar. Então, o B trocou de lugar com o C e o C entrou no lugar do B. Então, uma dupla troca. Um troca-troca de elementos químicos, beleza? É como se fosse um chuveirinho. E a gente vai ver e trabalhar bastante reação de ácido e base, que são dupla troca, reações de dupla troca. Sempre a gente fala que a gente troca meio com meio e ponta com ponta, tá? Aqui tá diferente, porque eu gosto de fazer os negócios diferentes. Mas normalmente é meio com meio e ponta com ponta. Quando eu falo de ácido e base. Nesse caso, que é outra coisa. Então, por exemplo, aqui, que não é uma reação ácido-base, eu tenho meu composto aqui, que vai ser o nitrato, vai reagir com o potássio, beleza? E o meu chumbo, que vai reagir com o meu iodo. Depois eu vou falar porque aqui é sempre uma ponta com uma extremidade e uma extremidade com a outra ponta. Um é sempre o cátion, o outro é sempre o ânion. Então, sempre um positivo e um outro negativo. Aí vai formar o nitrato de potássio e o iodeto de chumbo. Fechou? Aí aqui tá mais complicadinho de ver, que são 2 nitratos junto com o chumbo. 2 caiu, 2 caíram, estão aqui ainda. E eu sempre faço piada retardada, ninguém dá risada, desculpa. Aí o nitrato de potássio que formou e o iodeto de chumbo. Fechou? Eu tenho que ficar controlando, porque eu começo a falar que não é uma traca e esqueço da hora. O que vai me dizer que aconteceu uma reação química? A gente já tinha falado disso, de transformações da matéria, lá, transformação física, transformação química, quando elas acontecem. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Então, tem 4 fenômenos que acontecem para eu bater o olho e falar, tá acontecendo a transformação química ali. A primeira é desprendimento de vapores. Eu vou fazer com vocês daqui a pouco. Eu vou mostrar rapidinho aqui a reação, porque essa reação aqui é muito importante. Vou fazer até um X. X não, um asterisco. Eu tenho ácido acético reagindo com bicarbonato de sódio ou hidrogênio carbonato de sódio. Ele tem esses 2 nomes. Quando a gente falar de sais, vou dizer por que ele tem esses 2 nomes. Quando eles reagem, vai formar o acetato de sódio, que é um sal orgânico. Então, é um composto orgânico com inorgânico. E o meu bicarbonato lá, ele vai perder o sódiozinho dele, ele vai formar o ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico aqui, ele é muito instável. Ele se decompõe em CO2 e H2O. Então, é como se acontecesse 2 reações. Ele forma primeiro o ácido carbônico, e esse ácido carbônico vai se decompor em CO2 e H2O. Por que eu falo que essa reação é muito importante? Não em si com ácido acético, mas o bicarbonato de sódio, que é o nosso composto que tem um fermento que o Enem adora, federal às vezes aparece, de vez em quando aparece uma questão com ele também, sempre, toda a vida, vai reagir com algum ácido, vai formar CO2 e água, tá? Não vai formar ácido acético, vai formar CO2 e água. O ácido acético se decompõe em CO2 e água. Então, deixa eu anotar aí. Tem até uma questão dessa aula que fala sobre isso, que eu já coloquei de propósito. Então, aqui seria, quando eu adiciono o bicarbonato aqui dentro, esse ácido acético deve ser de arroz, para ser amarelo desse jeito. E o que acontece? É o nosso evidência e a bexiguinha enchendo, porque ele está liberando CO2. CO2 é menos denso que o ar, a tendência dele é subir. Outra evidência, formação de um sólido, ou seja, precipitação. Vou adicionar aqui, ó, tenho 2 soluções aquosas, e um deles, um sal que formou aqui, ele não é solúvel nessa solução. Então, ele vai precipitar. Deixa eu ver como é que eu vou dar play agora com esse troço aqui.
Volto. Cadê? Tiro. Como é que eu tiro esse troço? Aí. Aquela que não sabe mexer. Ele está adicionando o iodeto de potássio e nitrato de chumbo. Aquela reação que a gente tinha visto antes. E o que formou? Formou um sólido amarelinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Eu roubei da internet. Tomara que o YouTube não bloqueie. Ele formou um sólido amarelinho, que é o iodeto de chumbo, que não é solúvel, e ele vai formar um pozinho amarelo. Beleza? Parece muito com o pó de enxofre. Próximo, para dar tempo. Qualquer coisa eu faço nos 5 minutos. Outra evidência vai ser a alteração da temperatura, ou seja, vai liberar calor. Tem algumas reações, a maioria delas liberam calor, como vocês já devem ter visto lá com o professor Léo. Algumas delas absorvem. Esse caso aqui ela libera e libera muito calor. Libera tanto calor que ela pega fogo. Ali ele só está usando o algodão como combustível, né? Porque ele está liberando tanto calor, ele precisa de um combustível para mostrar que está liberando calor. Então ele adiciona a reação ácido sulfúrico com permanganato de potássio. Cadê meu óxido? Ácido sulfúrico com permanganato de potássio, que vai formar e eu não lembro mais o nome dele. Esqueci o nome dele, depois eu lembro. É que tem cromato e eu já estou misturando todo mundo. Sulfato de potássio e água. Tá? Eu vou fazer um parecido com vocês, mas não é com ácido sulfúrico, porque, né, não estamos tendo em casa ácido sulfúrico. A outra e última transformação a evidência de transformação é a mudança de cor, que é uma das mais divertidas. Aqui é uma reação que ele coloca peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, na presença de algum ácido fraco, que no caso é ácido acético, e ele vai adicionar o mesmo permanganato de potássio, só que está na forma iônica, tá, gente? Nesse caso é ácido acético, então a gente representa o ácido com H+. Depois eu vou falar das reações que são representadas na forma iônica. Eu já coloquei aqui para vocês verem. Vai adicionar o permanganato de potássio em solução aquosa, para vocês vão ver um líquido roxo. O permanganato é roxinho. Na hora que ele coloca ali, o que está acontecendo? O peróxido de oxigênio ele é oxidante. Ele vai oxidar esse permanganato a manganês 2+. E o oxigênio vai formar gás oxigênio e água quando ele está na presença de algum ácido. Fechou? Ai, eu esqueci. Calma. Fecha aqui. Ai. Rapidinho, só mostrar aqui para vocês. No gabarito, a questão 4 está com o gabarito errado. A alternativa certa é a alternativa C. A questão 7 está escrito como questão 6, então vocês vão ver que tem 2 vezes questão 6. E a questão 8 é a questão que eu falei que é muito importante, que é a questão do bicarbonato de sódio. Beleza? Voltei aqui, né, para vocês. Vocês estão me vendo? Digam que sim, digam que não. Deixa eu meu laboratório montado aqui. Vou mostrar primeiro para vocês aquela de mudança de cor, tá? O meu becker, que é um copo. Eu fiz a solução de permanganato de potássio, acho que não dá para ver. Isso, coloca para cima daí, que eles não vão ver mesmo. Ela é roxinha, tá? É que ela é tão forte, é tão roxa que ela parece preto. A hora que eu despejar, acho que dá para ver. Ó, a hora que eu coloco ele aqui, ele tá ficando uma solução marrom. Por que ele tá ficando marrom? Porque o meu permanganato aqui, a minha solução é só o peróxido e água. Eu não adicionei o ácido acético. Então, ele fica marrom, porque o que ele está formando aqui é só óxido de manganês. É um outro óxido de manganês. O que eu vou fazer com ele agora? Vou oxidar ele de novo. O oxigênio que tem no óxido dele vai reagir com os íons H+ do ácido. Minha solução vai ficando incolor, porque agora eu só tenho o íon manganês aqui dentro. Beleza? Que legal, que bonitinho. É a mesma reação, só que eu fui fazendo por partes. Deixa eu ver. Tenho 4 minutos. Vou usar os 5 minutos. O Vitor vai me bater se eu usar. Vou fazer. Aqui dentro, no vídeo de álcool em gel, eu coloquei bicarbonato aqui dentro, tá? Vou colocar, tipo, muito vinagre aqui dentro.
Por que que eu... Ai, vou me dar banho de vinagre. Por que que eu tô pondo vinagre, gente? Vinagre tem ácido acético em uma porcentagem bem pequena, mas ele tem, tá? Vou colocar a bexiguinha aqui, só pra vocês conseguirem ver. Deixa eu ver se ela vai enchendo. Vou deixar aqui enquanto ela vai encher. Era pra encher. Vai, meu filho. Algum reagente tinha pouco. Se fizer, é só para ver que formou um gás, que é o CO2, tá? Se formasse só o ácido carbônico, a gente não ia ver, porque ele não é um gás, tá? Ele ia ficar em solução. Então aqui é só para ver que ele formou um gásinho. Espera aí que eu vou tacar mais vinagre. Eu perdi todo o gás. Vai rápido. Quer ver eu derrubar tudo esse vinagre no meu colo? Agora ele tá ficando mais cheio. Esse bichinho. Agora ele tá mais cheio. Qual? De formação de precipitado não vou conseguir fazer porque eu não tinha, tá? Vou deixar aqui no fundinho a bexiguinha. Vou ver se o outro eu consigo fazer. Eu vou fazer o do permanganato que ele fez com ácido sulfúrico, só que ao invés de usar ácido sulfúrico, eu vou usar glicerina, que é fácil de comprar e funciona do mesmo jeito. Vou pegar um pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no pratinho eu coloquei um pouquinho de permanganato de potássio. Permanganato de potássio, gente, é fácil de achar na farmácia. Eu não deveria ter falado isso. Porque a galera usa para dar banho em quem tá com catapora, para sarar a catapora, para não dar as coceiradas que tá? Então, né? A gente consegue fazer experimento com coisas que tem na farmácia, obviamente. Eu vou pingar um pouquinho aqui. Ai. Ele vai demorar um pouquinho para reagir. Eu espero que funcione, né? Porque sempre que eu vou tentar fazer as coisas ao vivo nunca dá certo. Quando eu testo sozinha dá certo, depois não dá certo. Deixa eu ver se ele tá reagindo aqui. Ai, não sei se vai dar para ver. Estão vendo a fumacinha? Ele é tão exotérmico, tão exotérmico. Eu coloquei um pouquinho de papel embaixo para ele pegar fogo, tá? Ele é tão exotérmico que se tiver perto de alguma coisa, se a reação acontecer, algum combustível, como é o papel, ele vai tacar fogo em tudo. Tá pegando fogo ali, hein? Não sei se dá pra ver. E olha que só tinha um tiquezinho de nada. Imagine um potão cheio. Que delícia. Eu coloquei permanganato. Eu coloquei uns pedacinhos de papel higiênico. Agora vai ficar uma delícia, meu quarto. Os pedacinhos de papel higiênico. Coloquei o permanganato de potássio em cima, que é um sólidozinho roxo. E coloquei umas gotinhas de glicerina. Bem pouquinho. Porque se colocar demais, ele fica muito mergulhado lá e não reage. Vai pra lá. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Estão conseguindo ver que tem um negocinho verde ali? Esse verdinho é o óxido de manganês. Que ele se oxida também na combustãozinha dele. Fechou? Olha só, consegui terminar 8 horas. Ninguém vai brigar comigo. Deixa eu ver se vocês gostaram da aula. Mas ele pergunta. Deus me livre. O Terror só tomando cu, coitado. Deixa eu ver se vocês tiveram dúvidas aqui. Diferença de vapor e gasoso eu não sei se o Léo chegou a falar com vocês sobre os estados de transição. Algumas substâncias que apresentam, não são todas, elas têm um diferencial em que o gás vai formar até um certo ponto, e a partir daquele ponto a gente chama de vapor. É só um nome diferente, tá? Nada muito fora do comum. É aquela velha coisa, 2 nomes para dizer a mesma, para vocês vai dizer a mesma coisa, e quando a pessoa estuda muito a fundo aquilo lá e depende daqueles pontos, para ela vai fazer diferença.